Vamos a partir de agora nos lembrar como é que se efetuam as principais operações com números racionais, a começar pelas frações propriamente ditas. Exemplo número 37, 1/2 mais 1/3. Seria muito bom se fosse simplesmente 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5. Seria maravilhoso, mas infelizmente não é assim. Nós precisamos reduzir ambas as frações ao mesmo denominador. Vamos tirar o MMC entre os denominadores. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que é 6. Portanto, o denominador comum, as frações, passa a ser o 6. Daqui a pouquinho vamos nos lembrar como se calcula o MMC entre dois ou mais números, para quem eventualmente esqueceu. Agora, o 2, que é o denominador original da primeira fração, para virar o 6, que é o novo denominador comum, não é isso? Teve de ser multiplicado por 3. E o 3, para se tornar igual ao 6, teve de ser multiplicado por 2. Nós não podemos mexer numa fração multiplicando apenas um de seus termos. No caso, Sol de baixo multiplicando por 3 e aqui multiplicando por 2. Para que a fração não se altere, também precisamos multiplicar pelo de cima. 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 1, 2. Somando, você vai encontrar 5 sextos. Vamos aqui nos lembrar como se calcula o MMC. É uma barrinha vertical que você coloca ao lado dos números. Essa barrinha aqui de vertical não tem nada, mas tudo bem. Aí você vai dividir os números pelos primos que você conhece, desde que as divisões sejam exatas. Por exemplo, o 2 é divisível pelo próprio 2, quociente 1. Vamos repetir o 3 porque o 3 não é divisível por 2. Agora o 3 é divisível por ele mesmo, por ser primo, não é isso? Vai dar 1 e 1. Quando chegar no 1 e 1, a conta está encerrada, basta você multiplicar os teus fatores primos. 2 vezes 3, 6. Mais um exemplo. 2/3 menos 1/5 mais 3/4. A subtração de frações se dá da mesma forma que a adição. Precisamos tirar o MMC entre os denominadores. Portanto, o MMC entre 3, 5 e 4. Tranquilo, esse MMC vai dar 60. Fazendo a continha vai dar 60. O 3, para se tornar igual a 60, tem que ser multiplicado por 20. O 5, para se tornar igual a 60, tem que ser multiplicado por 12. E o 4, para se tornar igual a 60, tem que ser multiplicado por 15. Se você multiplica embaixo, para não alterar a fração, também precisa ser os termos de cima multiplicados pelos mesmos números. Ou seja, 20 vezes 2, 12 vezes menos 1 e 15 vezes 3. Ficaria 2 vezes 20, 40. 12 vezes menos 1, menos 12. Mais 15 vezes 3, 45. Tudo isso sobre 60. Certo? Agora é só efetuarmos as operações do numerador. 45 mais 40 dá 85. 85 menos 12, 73 60avos. Vamos novamente calcular o MMC para nós nos lembrarmos.
O 4 é divisível por 2, porém o 3 e o 5 não são, vamos repeti-los. 4 por 2 dá 2. O 2 continua divisível por 2. Vamos repetir o 3 e o 5. 2 por 2 dá 1. Agora o 3 é divisível por ele mesmo. Repetimos o 5. E o 5 finalmente é divisível pelo próprio 5. Chegamos no 1, 1 e 1. A conta está encerrada, multiplicando todo mundo. De fato, vamos encontrar o 60. Agora um pequeno atalho para você encontrar esses numerozinhos que você colocou aqui embaixo. Quer dizer, o 3 para virar o 60 teve que ser multiplicado por quanto? Para você encontrar esses numerozinhos, tem um pequeno atalho que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Para o 3 se tornar igual a 60, ele deve ser multiplicado por quanto? Por 20. Ok. Mas como é que você encontra o 20 aqui no MMC? Na relação dos seus fatores primos, do lado direito da barra vertical, tape o 3. Quem você está lendo? 2 vezes 2, 4, vezes 5, justamente o 20. Tapando o 3, você multiplica os outros 3 números. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Certo? Para o 5 se tornar igual a 60, você tapa o 5. E multiplica os outros 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, justamente 12. Certo? E o 4? O 4 não é 2 vezes 2? Então, vamos tapar o 2 vezes 2, 4, e multiplicar os outros números de baixo. 3 vezes 5, justamente, dá o 15. Ok? E para achar o próprio 60 também tem um atalho. Claro que são números pequenos, nem há tanta necessidade assim, mas se fossem maiores, nós pouparíamos tempo. Vamos aqui, multiplicar primeiro o 2 com o 5. 2 vezes 5 não dá 10? Claro que dá. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 10, 60. Ok? Se fossem números maiores, você ganharia um tempo significativo nessa conta. Mas o que eu quero mesmo mostrar a vocês é um atalho para a adição e subtração de frações, principalmente se forem frações corriqueiras, não tão grandes assim em relação aos seus termos, como por exemplo 1/5 mais 3/8. É muito mais rápido você fazer como eu vou mostrar para vocês agora. Você vai fazer como se fosse uma proporção. Você vai multiplicar os termos de forma cruzada. 1 vezes 8, 8, mais 5 vezes 3, 15. Como se fosse uma proporção. E embaixo, os termos de baixo você vai multiplicá-los entre si. 5 vezes 8, 40. 8 mais 15, 23. 23 40avos é, portanto, a resposta. Bem mais rápido do que se tirar MMC, todo aquele processo tradicional. Só para confirmar, nosso primeiro exemplo foi 1/6 mais 1/3, o resultado deu 5/6, lembra? Multiplicando de forma cruzada, teríamos 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 1, 2. E embaixo você vai multiplicar os termos entre si. 2 vezes 3, 6. Isso vai dar realmente 5/6. Tranquilo? Outro exemplo, 7/10 menos 5/6. Poderíamos também tirar MMC, vai dar 30, aquela história toda. Ou então, mais rapidamente, utilizarmos o processo que acabamos de aprender. Multiplicando cruzados, na ordem 7 vezes 6, 42, menos
10 vezes 5, 50. Primeiro vezes o último, menos o segundo vezes o terceiro. Sobre 10 vezes 6, 60. Repare que temos aqui 42 menos 50 e não 50 menos 42. Portanto, nós vamos diminuir, vai dar 8. E repetir o sinal do maior módulo, que é o do 50, portanto vai dar menos 8, não é isso? Menos 8 60avos, você pode agora simplificar por 4, vai dar menos 2 15avos. Vamos refazer a questão 38 utilizando esse atalho. Só que o atalho só serve para duas frações. Então vamos, por exemplo, inicialmente efetuar 2/3 menos 1/5, e o resultado que nós obtivermos aqui, vamos somar com o 3/4 no final, aplicando novamente o atalho. Vai ficar 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes 1, 3, sobre 3 vezes 5, 15. Então, nossa primeira conta deu 7 15avos. Vai ficar 7 15avos mais 3/4. Agora é só repetir o processo. Sete vezes 4, 28, mais 15 vezes 3, 45, sobre 15 vezes 4, 60. 28 com 45, de fato, dá 73 60avos. Já a multiplicação de frações é a coisa mais fácil do mundo. Basta multiplicarmos o de cima pelo de cima e depois de baixo pelo de baixo. Numerador vezes numerador sobre denominador vezes denominador. Vamos ter, portanto, 2 vezes 5, 10, sobre 7 vezes 9, 63. Não é multiplicação cruzada, não. É o de cima vezes o de cima, sobre o de baixo vezes o de baixo. Exemplo 42. 8/3 vezes 15/4. Nós poderíamos, como de praxe, multiplicar 8 vezes 15, depois 3 vezes 4. Vamos até fazer isso. 8 vezes 15, 120. 3 vezes 4, 12. 120 dividido por 12, uma divisão exata, dá 10 inteiros, não é isso? Só que, na verdade, vamos sempre que possível tentar simplificar a nossa conta. Sempre tentando dividir algum termo de cima, algum numerador, por algum denominador, tentando simplificá-los através de divisores comuns. Como assim? O 8 ele é divisível por 4. Dividindo o 8 por 4, dá 2. O 4 dividido por ele mesmo dá 1, certo? Já o 15, ele é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 3 por 3 dá 1. Agora é só multiplicar. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 1, 1. 10 sobre 1 é a mesma coisa que o próprio 10. Certo? Sempre que possível, escolha simplificar antes do seu cálculo, para você perder menos tempo lá no dia do seu concurso. Mais um exemplo. Menos 7/12 vezes menos 9/14. Vamos inicialmente acertar o sinal do produto. Já sabemos que numa multiplicação, menos por menos vira mais. Tendo acertado o sinal
do produto, agora nós podemos escolher entre multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, e no final simplificar, ou então tentar simplificar antes. Repare que multiplicando 12 por 14 já é uma continha que de cabeça já não é tão simples de ser feita, não é isso? Já vai demandar uma perda de tempo, né, no rascunho, multiplicar 12 por 14, enfim. Então o ideal é que você tente simplificar antes de fazer a multiplicação. Por exemplo, aqui, ó, de cara, o 7 com 14. Já que 14 é divisível por 7, dá 2. 7 por 7 dá 1. Agora, com relação ao 12 e ao 9, o 9 não é um divisor do 12. O 12 não é múltiplo do 9. Porém, eles têm um divisor comum. Eles têm um número que os divide ao mesmo tempo, que é o 3. Então, dividindo 12 por 3, vamos obter 4, e o 9 por 3, vamos obter o próprio 3. Ok? Agora, basta multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 3 oitavos é a resposta. É muito importante comentar que eu não tenho como simplificar esse 4 com esse 2. Eu só posso simplificar alguém de cima com alguém de baixo. Dois termos em cima entre si não podem ser simplificados. Dois termos embaixo entre si também não podem ser simplificados. Sempre algum numerador com algum denominador, desde que seja possível, ok? Nunca numerador com numerador, ou então denominador com denominador. E se nós tivéssemos, por exemplo, um número inteiro menos uma fração, como, por exemplo, um inteiro menos um quinto? É muito fácil. Você vai multiplicar o denominador pelo inteiro e o resultado você vai, no caso, subtrair pelo numerador. Como assim? 5 vezes 1, 5, menos 1, 4. O denominador vai ser mantido e o resultado vai ser simplesmente 4 quintos. Novamente, 5, o de baixo, vezes o inteiro, vezes 1, 5, menos o de cima, 4. Ok? 4 quintos é, portanto, a resposta. Se fosse 2 inteiros menos 7 terços, teríamos a mesma história. Denominador vezes o número inteiro menos, se aqui fosse mais, seria mais, ok? O de cima, o numerador. 3 vezes 2, 6. 6 menos 7, não é 7 menos 6, é 6 menos 7, dá menos 1. Menos 1 terço. Mais um exemplo. 9 vezes 4, 36. 36 mais o de cima, 36 mais 2, 38 nonos. Bem fácil, não é verdade? Vamos supor que nós agora temos o seguinte: 1 inteiro menos 1 meio vezes 1 inteiro menos 1 terço vezes 1 inteiro menos 1 quarto, e assim por diante até 1 inteiro menos 1 décimo. Vamos com calma. 1 inteiro menos 1 meio. Como nós já aprendemos, 2 vezes 1, 2, menos o de cima, menos 1, dá 1. 1 meio. Ok? Agora, 3 vezes 1, 3, menos o de cima, dá 2, ok? Vezes 2 terços. Agora, 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. 3 quartos. O próximo seria 1 inteiro menos 1 quinto. 1 inteiro menos 1 quinto daria
4 quintos. Depois, o inteiro menos 1 sexto, 5 sextos. Depois, o inteiro menos 1 sétimo, 6 sétimos. Depois, 7 oitavos. Depois, 8 nonos. Finalmente, o inteiro menos 1 décimo, 9 décimos. Tranquilo? E agora, que conta gigantesca é essa? Agora é o mais fácil. Repare, vamos simplificar o 2 com 2, o 3 com 3, o 4 com 4, o 5 com 5, o 6 com 6, o 7 com 7, o 8 com 8, o 9 com 9. Só quem sobreviveu a todas essas simplificações foi o primeiro termo aqui de cima, que é o 1, e o último termo aqui de baixo, que foi o 10. O resultado, portanto, vai ser 1 décimo.